os garotos brincar. Deixa os garotos brincar. Alô, meus amigos, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Box to Box. Infelizmente, acabamos aquela fase especial que nós fizemos sobre os 4 clubes grandes aqui do Rio, Vasco, Fluminense, Botafogo e Flamengo. Foram episódios bastante legais, bastante interessantes. Comentamos, rimos muito, passamos informações para vocês, mas chegamos ao fim. Claro que não vamos deixar de falar dos 4 aqui no nosso podcast, não. Mas vamos dar um tempinho e falar sobre outras coisas que estão à tona agora, acontecendo no mundo do futebol. E desde já, como é de costume aqui, que eu sempre começo o nosso podcast agradecendo a todo mundo pela interação conosco, pelas mensagens que estão mandando, pelas perguntas também que cada um tem enviado sobre os temas, tem participado, se inscrevendo lá no nosso canal, compartilhando com os amigos também. Isso tem sido de muita valia, muita importância para cada um. E é para vocês que nós fazemos esse podcast aqui semanalmente, sempre postando no YouTube, para que você possa acompanhar, compartilhar com todo mundo. Você que gosta, sempre deixa aquele like, se inscreve aí no canal e por aí nós vamos. Hoje, um tema um pouco... Não podemos nem falar diferente, porque nem se falado muito nisso em todos os lugares, todas as redes de comunicação, não só redes de comunicação, mas em todos os lugares, por se tratar de um tema bastante interessante, bastante importante, que dá aquele toque de esperança para cada um, que é a volta do futebol ao vivo, graças a Deus. Em outros lugares já estavam de volta aí, mas que muita gente não acompanha, não tem nem aonde acompanhar. Futebol na Bielorrússia, no Catar, não tem como você ficar vendo futebol assim, né? A gente já está acostumado com o futebol brasileiro, não tem como. Mas o futebol na Alemanha está de volta, já foram 2 rodadas aí, 2 ou 3 rodadas que já rodaram aí, e hoje nós vamos falar sobre essa volta, comentando alguns aspectos, algumas normas que vieram junto com essa volta do futebol alemão aí, que os jogadores não podem se abraçar, todo mundo de máscara, apenas 300 pessoas no máximo dentro dos estádios, tem tudo isso aí pra gente comentar, e para estar junto comigo hoje, até que enfim, voltamos com os 4 mosqueteiros, não, fica meio esquisito essa parada de mosqueteiro aí, mas tudo bem. Meus 4 amigos, meus 4 irmãos, 3 amigos, 3 irmãos aqui, contando comigo 4, nossa mesa fixa aqui do nosso podcast Box to Box, e vou começar com ele, meu grande amigo David Alisson. Seja bem-vindo, irmão. Muito obrigado, João Marcelo Saraiva. Prazer estar ao seu lado novamente, irmão. Prazer reencontrar o Ian e o Thales. Claro que é à distância, né? Via podcast, né? Fazia tempo que eu não gravava com eles. Estava gravando com você com o Fluminense, gravei o Botafogo. Mas hoje o assunto é muito legal. Como você falou, é a esperança, né, de dias melhores para o nosso futebol. A gente sente muita falta do futebol. E a Alemanha tem dado esse sopro de esperança para a gente, que logo, logo tudo vai voltar ao normal. Todos estamos confinados na quarentena, não podemos nos ver, mas aqui no Via Podcast, sempre antes de começarmos a gravar, rola aquela resenha, aquela risada, aquele xingamento de sempre de cada um, mas todo mundo aqui é amigo, todo mundo aqui é irmão, é um prazer estar com eles, e também é um prazer estar com ele. Gravei só o do Vasco, junto com o Ian, e hoje ele está aqui de volta, formando mais uma vez a mesa. Seja bem-vindo, Ian. Fala, João Marcelo, é uma honra aqui voltar com a rapaziada após alguns dias aí. Como o João Marcelo falou, o último podcast que eu gravei foi o do Vasco da Gama, e hoje vamos falar de um tema interessante, a volta do futebol, porque ninguém aguenta mais ver reprise de 1000 anos atrás. O mundo clama pela volta do futebol. Beleza, Ian, o nosso rei do Naruto conhece tudo sobre o anime, fica discutindo, coloca nome de jogo de Naruto, coloca nome do Twitter de Naruto, cara, é muito conhecedor desses animes japoneses aí. Pra fechar a nossa mesa hoje, não poderia esquecer, ele que gravou comigo o Flamengo, junto com o xará Thales Ribeiro, tá de volta aqui, nosso rei da resenha, que falou que não pode gravar sábado, porque sábado, mesmo em casa, ele se esbanja, né? Não, Thales Duarte? Alô, galera! Alô, João Marcelo, alô, amigos da mesa, David, Ian. Moleque, eu tô feliz demais, vocês não sabem o quanto eu tô feliz. O futebol voltou, nunca fiquei tão feliz de ver uma partida entre Colônia e a Eintracht Frankfurt. Você não tem ideia disso. E como o David já falou, é um sopro de esperança. As coisas sim vão voltar, estão voltando ao normal ao decorrer do podcast. Vamos falar um pouco mais sobre isso, das medidas e sobre isso de gravar sábado. Para mim não tem como, que sábado é um dia santo que eu tenho que quebrar no gelo, mas quebrar no gelo com responsabilidade, ou seja,
quebrar o gelo em casa. Tá certo, Thales Duarte, esse é o nosso rei da resenha, não pode faltar nunca aqui no nosso podcast. E como eles já falaram, já deram destaque inicial, então agora é hora de iniciar, de começar de vez o nosso podcast com o nosso tema sobre o futebol da Alemanha. Como disse o Thales Ribeiro adiantou o nome desse podcast na gravação do Flamengo. Nós que os alemão vamos se divertir, já estamos nos divertindo, já estamos curtindo pra caramba os jogos do alemão e vamos começar hoje falando sobre a importância da volta desse futebol, David. Já vou começar contigo. Jogos da Alemanha trouxeram de alguma forma um toque de sopro de esperança para todo mundo. Muita gente acompanhando. Vi muita gente falando que estava emocionada vendo um jogo qualquer que não é de costume muita gente acompanhar tanto o futebol alemão, mas muita gente postando vídeos, chorando, até mesmo gente que não acompanha futebol diariamente, mas postando nos stories do Instagram, nos status do WhatsApp, que estavam acompanhando. Então foi uma maneira de muita gente se aliviar, muita gente sofrendo com ansiedade, infelizmente, depressão. O futebol veio aí, na Alemanha, veio para dar aquela acalmada nos ânimos e uma promessa de dias melhores, né? Exatamente, João Marcelo. A Alemanha fez um bom trabalho, né, contra o coronavírus, tanto que conseguiu ser a primeira liga a retornar com as atividades, né? Isso não foi por acaso, não foi simplesmente eles botaram a cara e falou vamos voltar, não. Começou tudo num bom trabalho que o país fez e a Bundesliga fez um trabalho melhor ainda, né? Melhor ainda, a gente vai falar até um pouquinho daqui a pouco sobre como foi esse trabalho da Bundesliga, mas um trabalho de muita responsabilidade, de muita coerência, né? Para evitar de acontecer da pandemia se expandir e acabar sendo ruim a volta do futebol, mas com a responsabilidade que eles tiveram, com as medidas que eles tomaram, com os protocolos, né, acabou sendo muito importante e acabou trazendo essa alegria para muita gente, né? Muita gente revendo o futebol, como o Thales falou, um jogo entre Colônia e a Eintracht Frankfurt teve uma visibilidade diferente, agora todo mundo está acompanhando, e o futebol alemão em si é muito legal. É um campeonato de muitos gols, né? Era um campeonato que era a maior média de público da Europa, né? Era sempre muito lotado, a capacidade do estádio praticamente todas eram 95%, 100% do estádio lotado. Infelizmente, né, devido à pandemia, esse lado do futebol alemão não está sendo mais tão exaltado porque os estádios estão fechados, mas o futebol em si é muito legal, as medidas que eles tomaram são muito legais e por isso a gente tem que exaltar sim e agradecer à Bundesliga, ao povo alemão por dar essa alegria pra gente que tanto ama o futebol. David, queria que você ficasse ainda comigo rapidamente para comentar sobre outro assunto, sobre essas normas e um comentário. Estou lendo um livro, Gol da Alemanha, livro bastante interessante, livro, por incrível que pareça, traz uma memória ruim para alguns brasileiros, quase todos, né, que acompanham a seleção, mas um livro muito bom. E hoje, já entrando nas normas, nessas novidades do futebol alemão, estamos gravando, já até falei, não costumo falar a data não, mas já estamos gravando aqui na terça-feira, e hoje tivemos Bayern de Munique e Borussia Dortmund e Bayern de Munique, e tivemos também, foi um grande jogo, e uns torcedores virtuais, não sei se você curtiu, mas eu curti muito, galera vaiando, galera batendo palma, cantando, dando aquele apoio, de alguma forma, que a Bundesliga praticou esse projeto para os jogadores dentro de campo, né, David? Exatamente, João. Muito legal a iniciativa deles, né? Contrataram um DJ, né, que ficou ali fazendo o trabalho de trazer som ao jogo, né, que realmente ficou bem legal. Né? Algumas equipes já colocaram até o mosaico de alguns torcedores de fotos, etc. Então é a Bundesliga cada vez mais, né, melhorando o espetáculo para quem está acompanhando. No caso, todo mundo agora está acompanhando de casa, só quem está lá no estádio é quem está trabalhando no jogo, e mesmo vai ser de forma muito reduzida, então eles estão fazendo cada vez mais para melhorar o espetáculo. Né? E o futebol alemão em si melhorou muito. Né? Você falou sobre esse livro, conta a história da revolução do futebol alemão praticamente. Né? Depois que eles perderam em 2002 a Copa do Brasil, em 2006 eles cediam a Copa, fazem uma boa Copa, quando até não era esperado, eles fazem uma revolução na equipe, conseguem chegar a um quarto lugar. Depois, em 2010, eles também fazem uma boa Copa, acabam eliminados no detalhe para a Espanha. Em 2014, eles conseguem ganhar uma Copa do Mundo, né? Fazendo aquela 7-1 no Brasil, né? Como você falou, que esse livro se refere. Então, tudo são frutos, né? que a Federação Alemã colheu para ganhar o título no Brasil. E nesse meio tempo teve o título de Champions League do Bayern, teve o Borussia chegando em final, teve até o próprio vice, né, do Bayern de Munique para a equipe do Chelsea,
Nesse meio tempo também teve as semifinais que o Bayern chegou, muitas vezes foi eliminado pelo Real Madrid, mas tudo isso é o fruto que o futebol alemão colheu. E colhe até hoje, porque, como você vê, talvez seja a liga mais avançada, né, nesse quesito contra a pandemia, e o trabalho que eles estão fazendo é simplesmente fantástico. Perfeito, ótimo comentário sobre o livro. É mais ou menos isso aí mesmo, toda a revolução do futebol alemão, desde lá de Jürgen Klinsmann, falam que começa essa revolução, esse modelo de jogar bonito, já que na Alemanha era bem diferenciado do restante europeu, lá com Jürgen Klinsmann, falam sobre o Pep Guardiola, Jürgen Klopp, e por aí vai, outros diversos treinadores que passaram pela Alemanha. Um livro bastante interessante, fica a dica aí. E agora, já vou deixar para o Thales e para o Ian comentarem sobre isso. Como citamos aqui, algumas normas tiveram que ser feitas, tiveram que ser adotadas para que o futebol voltasse. Não está ainda na maneira que todo mundo quer, que é aquela aglomeração de estádio, arquibancada, torcidas comparecendo, apoiando e tudo mais. São 300 pessoas ao máximo que podem comparecer no evento, contando com direito televisivo, gandulas, reservas e tudo mais. Eu separei algumas normas aqui para essa volta. Vou deixar primeiramente para o Thales, depois, direto do Thales, você já pode falar, Ian. Vou comentar aqui só para deixar esse embasamento para vocês. Todos os jogadores passaram por 3 sessões diferentes de exame contra o coronavírus. 2, todos os jogadores tiveram que ficar confinados durante uma semana em um quarto de hotel. Isso foi na questão da volta da Bundesliga. 3, os times devem chegar em vários transportes com um mínimo de 1,5 m de distância entre os jogadores. O uso do vestiário deve respeitar a regra de 1,5 m na distância mínima. Entrada no gramado sem crianças, acompanhamento, sem cerimônia de aperto de mão. No banco de reserva, jogadores devem se sentar com um banco vazio entre um ou outro para garantir aquele 1,5 m. Não haverá sala de imprensa ou zona mista. Todos nos estádios, menos os jogadores, deverão estar de máscara, menos os jogadores e os árbitros. E as bolas ainda precisam ser desinfetadas antes e durante o jogo. Já queria que vocês comentassem sobre essas normas aí. Como é que vocês veem, de alguma forma, essa volta do futebol alemão com todas essas mudanças? É algo necessário, né, João? Acima de tudo, eles estão pensando no objetivo principal, que é o show, o futebol. Ou seja, na segurança dos jogadores, na segurança do juiz, dos árbitros, na segurança de todos que vão estar envolvidos ali. Estava até vendo que nas partidas, em certos momentos, eles se atrapalharam, porque eles não conseguiam... por exemplo, na hora de comemorar um gol, eles queriam se abraçar, só que eles não podiam, eles lembravam. Mas essas medidas são importantes, porque são as únicas formas do espetáculo acontecer. Disso está acontecendo, do futebol está acontecendo. Então eu acho que é muito válido. Também é uma medida que você não citou, mas para você ter uma ideia da camada que eles chegaram, eles fizeram exames em volta dos estádios para ver se não ia ter nenhuma mudança os jogos dentro daqueles estádios com o seu interior, com o seu exterior, o que iria acontecer à volta. Ou seja, para você ver o grau de importância que eles estão dando ao futebol, a essa pandemia, para você ver a segurança que eles querem ter à volta ao futebol. Só para aproveitar esse gancho do Thales, eu acho que a volta do futebol, se for o caso de voltar, tem que voltar seguindo a risca. Os protocolos estão aí, tem que ser totalmente exercidos, ainda mais que já foi comprovado que o coronavírus não é brincadeira, e também não se trata apenas de uma questão de uma pessoa só, né? Se trata de um como um todo, você ter empatia pelo próximo. Então, se for o caso de voltar, tem que ser seguir na risca, igual a Alemanha está fazendo, que é um belo exemplo que eles estão seguindo. O que eu acho mais bizarro, mas infelizmente tem que ser, no caso que não tem comemoração, no caso quando os jogadores vão pro vestiário não podem trocar camisa e tudo mais. Eu acho que o futebol, isso acaba sendo incoerente, porque o futebol é um esporte de contato, e você pega uma jogada afunilada na intermediária, ou num cruzamento, os jogadores ali eles se tocam, porque eles não podem se tocar durante a comemoração, se eles se tocam ali no cruzamento, por exemplo. Então algumas regras, no caso, eu acho incoerentes nessa parte, mas além disso, eu acho que isso tá tudo certo, tudo perfeito. Se for para voltar, tem que ser assim, seguindo 100% a risco.
Sim, sim. Ian, vou te falar, só para meio que complementar isso do que você falou, essa questão da comemoração, de jogadores não poderem se abraçar e tudo mais, vai muito mais para uma questão de conscientização do que até mesmo de não poder, entende? Porque podemos dizer dessa maneira. As pessoas veem, eles estão batendo ombro, eles não estão se abraçando e tudo mais, pô, não pode ter aglomeração e tal. É questão de conscientização. Acredito eu que depois, no vestiário, então eles comemoram, se abraçam e tudo mais, até porque já estão em contato de alguma forma. Disputa na área, falta ali, encosta ali. Aqui, então, é diferente. Então, de alguma forma, isso que a Alemanha está tentando passar, a Bundesliga está tentando passar, é mais uma questão de conscientização mesmo do que próprio não poder. E isso que as pessoas querem ver. E outra mudança, David, já chamando você novamente aqui no podcast, sobre essa questão do coronavírus, foi a inserção de 5 substituições. A princípio, é uma medida temporária no futebol, mas começou a ocorrer já na Alemanha. Os times eles podem fazer 5 substituições. Acontece muito isso para quem acompanha a Copinha aqui no Brasil. Você pode fazer 5 substituições e só apenas com 3 paradas durante o jogo cada técnico. Então, não sei se você concorda, essa medida temporária, se isso de alguma forma pode atrapalhar os clubes pequenos, porque há uma diferença entre um clube maior e um clube de menor investimento, podemos assim dizer. Questão dos jogadores, questão de qualidade técnica. Então, isso de alguma forma atrapalha os times pequenos, favorece os times grandes. É uma medida que foi feita corretamente? Então, João Marcelo, sinceramente, cara, eu acho pouco provável, né? A gente fala muito, trazendo aqui para o Brasil rapidamente, a gente fala muito do Flamengo, né? O Flamengo tem o melhor elenco do Brasil, fato. Mas eu tenho lá minhas dúvidas, sinceras dúvidas, se, por exemplo, numa partida de alto nível, por exemplo, vamos botar uma hipotética final de Carioca entre Flamengo e Fluminense. Eu tenho lá minhas dúvidas se o Jorge Jesus vai fazer 5 alterações que são de direito. Então, eu acho que é realmente para a melhora da questão física dos atletas. A gente viu no início, né, da Bundesliga, nos primeiros jogos principalmente, muitos jogadores sofrendo de lesão. Tivemos até o exemplo hoje do Sancho, né, que é o grande jogador do Borussia. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse jogo. O grande jogador do Borussia hoje, junto com o Haaland, ele ficou no banco contra o Bayern porque ele vinha de lesão. Então, a importância das 5 substituições talvez seja para preservar o físico desses jogadores que ficaram tanto tempo parados, né? E tanto tempo treinando da maneira que não é ideal, treinando em casa, fazendo um trabalho caseiro. Os jogadores que dependem do corpo, são atletas de altíssimo rendimento, não fizeram a maneira adequada e até voltar ao normal, essa questão das 5 substituições é válida. Como eu falei, não me parece para prejudicar as equipes pequenas, mas sim ajudar todo mundo a evitar o máximo de lesões. No caso, para mim, seria só mais um protocolo para ajudar o futebol nessa pandemia. Você comentou rapidamente, David, sobre essa questão do treinamento caseiro. Veio a lembrança, semana passada, semana retrasada, eu vi a notícia que o digníssimo, grandíssimo jogador do Vier Ascos, como passagem pelo Vasco, aquele mesmo que humilhou o Flamengo, de César Martins e o Wallace, passagem pelo Cruzeiro também, ele estava no Milionários da Colômbia, sendo que nem chegou a estrear, nem chegou a ser apresentado mesmo formalmente pelo clube, e já foi demitido simplesmente por não comparecer em nenhum treino caseiro, nenhum treino online que o pessoal fazia aquela chamada de vídeo linda. Todos os jogadores estavam lá, menos o Riascos. Falou que tá com a internet ruim, que não dava para participar, aquele que primeiro queria uma apresentação mais formal e não foi, já foi demitido nosso digníssimo do Vier Ascos. Mas voltando agora para a questão. Pode falar. Não vou julgar ele não, porque eu também tenho as aulas online, eu falo isso, minha internet está ruim, né? Eu cheguei cansado do trabalho, eu simplesmente não assisto a aula, então eu vou respeitar o nosso querido Riascos, porque eu sei muito bem o que ele está passando, sei muito bem a dificuldade que é para assistir aula online. No caso, treinamento online, então deve dar mais preguiça ainda. E respeito ao nosso do Riasco. Quem agiu errado foi o Milionários da Colômbia por passar treinos em casa, com certeza. Ian, falando aí sobre essa questão das 5 substituições, como é que você vê? Você acha que essa medida temporária, ela de alguma forma, ela pode ser aproveitada depois que acabar toda essa pandemia? Permanecer 5 substituições aí durante todo o futebol, uma medida passe de ser provisória? Que isso, olha que você cita o Riascos. Eu tô com o David também. Eu tô com o David também, mas eu acho sim que é uma medida protocolar, mais para fazer essa rodagem de jogadores,
no caso, questão física, né? Porque os jogadores passaram tanto, apesar de estarem treinando em casa, não é a mesma coisa. Então, essa questão de rodagem física, de preservar o seu plantel até que as coisas voltem ao normal, eu acho. Eu creio que em breve essa medida ela seja somente temporária, não será definitiva. Então será só nesse período agora de adaptação. Então eu creio que as coisas voltem ao normal em breve, porque não vejo justificativa para 5 substituições. Então é um número muito alto, exacerbado. Então tem vezes que o técnico nem faz as 3 substituições num jogo, imagina 5. Então eu creio que essa medida seja somente temporária. Mas ótima oportunidade para até novos jogadores surgirem aí em meio a essa pandemia. E para terminar o nosso podcast, não poderíamos deixar de gravar, né? Eu já antecipei o dia que estamos gravando, terça-feira, dia de que teve clássico. Nós que temos o nosso hábito noturno, o David comentou sobre isso aí no nosso podcast passado, Fluminense, gravamos sempre à noite, 10 e pouca, 11 e pouca. Nós assistimos o clássico hoje, Borussia Dortmund e Bayern de Munique. E já queria chamar você de novo, David, depois o Thales vai falar também, para falar um pouquinho desse jogo, como é que foi o jogo. Um jogo muito bom, muito corrido, por sinal, e que o Bayern conseguiu a vitória por 1-0 com um golaço do Kimmich. Pois é, né, João Marcelo? Era de muita expectativa, né, essa partida. A distância do Bayern para o Borussia era 4 pontos. Se o Borussia vence, a distância ia cair para 1, né, e o título ia ficar em aberto. Com a vitória do Bayern ficou muito complicado. O Borussia abriu 7 pontos de vantagem e ficou bem ruim para o Borussia buscar esse título. A gente sabe que o Bayern é mais time, né? O Borussia vinha numa expectativa, vinha numa crescente muito grande depois da pandemia, depois que voltou. A equipe tinha vencido bem o clássico contra o Schalke, tinha vencido também fora de casa o Wolfsburg, que são boas equipes alemãs, e chegou cheio de moral, né? Jogando em casa, apesar de não ter público, o Borussia é muito forte jogando no Signal Iduna Park, mas acabou perdendo, né, por Bayern. O jogo começou muito, muito aberto, as duas equipes tiveram boas chances. O Gnabry quase fez para o Bayern, o Haaland quase fez para o Borussia, mas depois o Kimmich, né, com muita categoria, genialidade, conseguiu achar aquele gol. Né? Teve até uma ligeira colaboração do querido Burke, mas depois que o Bayern fez 1-0, valeu a experiência dos jogadores do Bayern. Né? Valeu o Neuer também, que fez uma boa atuação no segundo tempo, evitou alguns gols do Borussia, mas a experiência de Boateng, de Alaba, do próprio Kimmich, Thomas Müller, Lewandowski, que são jogadores de muita experiência, então acaba facilitando bastante. O Bayern só conduziu o jogo, só controlou e conseguiu novamente caminhar a passos largos para ganhar mais um título. O Bayern caminhando claramente para ganhar o seu 7º título seguido do Campeonato Alemão. É muita coisa realmente. Esse Bayern cada vez mais... A dinastia do Bayern na Alemanha parece que não vai ter fim. E a cada ano, mesmo com troca de técnico, nesse meio tempo, o Bayern trocou de técnico, Niko Kovac acabou saindo. Já esse novo treinador, que até me fugiu o nome, era um treinador que estava já no Bayern e assumiu a equipe. Daqui a pouco eu até vou falar o nome dele. Vou dar uma pesquisada aqui, vou dar um Google, que é complicado o nome desses técnicos alemães. Mas até assumiu bem a equipe do Bayern, o Bayern cresceu, o Bayern está fazendo uma grande Champions League, passou fácil pela equipe do Chelsea. Então é um Bayern que caminha passos largos para aumentar a sua dinastia na Alemanha e buscar o voo maior que é sempre que o Bayern busca, que é a Champions League. David, eu tinha até separado o nome do técnico do Bayern aqui, mas vou deixar você pesquisar e para você falar ele, tá bom? Porque é um nome um pouquinho mais complicado e não quero passar vergonha aqui no podcast, então vou deixar você ter a honra de falar o nome do técnico do Bayern. Quando estiver pronto aí é só me chamar aqui e ficar à vontade para falar o nome dele. E acredito eu, falando do jogo agora, que o técnico do Borussia, o Lucien Favre, ele deu mole, ele tirou o Julian Brandt, não era para ter tirado, demorou muito para ter sacado os 3 zagueiros. O Henrique não entrou bem, é um jogador ao qual eu gosto muito, mas acredito que ele não tenha entrado bem. O Haaland também saiu machucado depois, prejudicou bastante ali a equipe do Borussia, e praticamente o Bayern deve ser, provavelmente, o campeão da Bundesliga, permanecendo aí nessa hegemonia do campeonato alemão. Então é isso, galera. Enquanto o David não volta com o nome do técnico, vou deixar para ele falar no destaque final o nome do técnico do Bayern de Munique. Só sei que o final é Flick. Terminamos esse podcast aqui, terminamos falando da Alemanha, falando desse futebol alemão de volta, um sopro de esperança para
cada um aqui, todo mundo gostou, todo mundo acompanhou. Debatemos também no nosso grupo do WhatsApp sobre, então foi uma vitória, uma alegria para cada um de nós, para todo mundo que curte, acompanha e gosta de ver o famoso futebol ao vivo. Estou muito feliz gravando esse podcast e mais feliz ainda que podemos aí nos reencontrar novamente, os 4 podcasts aqui sem participar todo mundo. Então, ter o Ian, ter o Thales e ter o David aqui comigo na mesa foi um reencontro assim, bastante feliz. Brincamos muito antes de começarmos e também aqui no nosso podcast. E, infelizmente, chegamos ao final. Como eu mesmo disse, o tempo é o nosso maior inimigo. Se deixar, a gente fica falando sobre futebol alemão. Se falar sobre o futebol da Bielorrússia, a gente vai ficar aqui falando 1 hora, 2 horas, mas é uma coisa que a gente gosta, uma coisa que a gente curte muito. Vamos brincar, vamos falar sobre o futebol. A coisa já está no nosso sangue. Todo mundo aqui, jornalista, já era. Então, deixa falar, já era. Então, já vou chamar cada um aqui para o destaque final, começando pelo meu amigo Chucaquinho, que comentaram assim, tá, Ian, no YouTube lá, que seu apelido é Ian Chucaquinho. Não sei porquê, depois você pode explicar, ou se você quiser deixar isso em off, para se dar o seu destaque final. É biju do Gara, mano. Aí é Chucaquinho. Mas o meu destaque final vai para o futebol brasileiro, que tá passando por uma incerteza aí, tá uma briga política danada, o pessoal não sabe se volta, uns são contras, uns são a favor, então já estamos à beira do colapso, o Carioca tá quase voltando, então é que isso tudo pare, que as pessoas tenham bom senso, que aqui no Brasil a situação infelizmente não é igual à da Alemanha, mas que em breve eu torço para que tudo se ajeite. Então é isso aí, meu destaque final vai para esse caos do futebol brasileiro que é hoje em dia. Pior que nós nem combinamos esse destaque final, Ian. Já iria falar no final, porque esse vai ser o tema do nosso próximo podcast sobre essa possível volta aqui do futebol carioca. Alguns clubes treinando, mesmo com ordens dos estados para não ter treinamento, ter fisioterapia com bola. Isso é a coisa mais ridícula que eu já escutei. Essa questão de fisioterapia com bola não existe, todo clube vai treinar. Alguns já estão treinando, está dando uma discussões aí. Outros, ao invés de estarem pagando salários, estão se encontrando com o presidente para falar besteira, para querer voltar, sendo que o que adianta voltar se vai dar só mais gastos, né? Então, bastante complicado. Aí fica a dica e também fica a visão para os treinadores e presidentes. Tema do nosso próximo podcast aqui. E também agora, chamando o meu amigo, participou conosco aqui mais uma vez, David Alisson, seu destaque final. Marcelo, meu destaque final vai ser como prometido, né? Falar um pouquinho sobre o técnico do Bayern rapidamente, é o senhor Hans-Dieter Flick. Hans-Dieter Flick. Tá arranhando no alemão, mano. Pô, mano, alemão é muito complicado. Ele foi técnico, cara, assistente técnico do Joachim Löw, que foi campeão da seleção alemã, campeão aqui no Brasil. Portanto, tá lá no currículo dele ter participado do título mundial aqui. E ele assumiu o Bayern na 12ª rodada, né, depois que o Niko Kovac foi demitido, assumiu no 4º lugar. E 8 jogos depois dele ter assumido, na 20ª rodada, o Bayern já assumiu a liderança, né? E arrancou aí, graças a muito ao trabalho dele, para o 8º título seguido da Alemanha. Portanto, o senhor Hans-Dieter Flick merece todo o nosso crédito. Provavelmente será o campeão da Bundesliga de 2019-2020. Beleza, David Alisson. Joachim Löw, para quem não conhece, o famoso porquinho, melequento e coça-furingo. Para quem não conhece, já tem vários vídeos e várias fotos dele aí. É só pesquisar no Google, dar aquele famoso Google que vocês vão ver isso. E para terminar nosso podcast, o destaque final do nosso querido rei da resenha, Thales Duarte. Meu destaque final fica por conta que o futebol, mais uma vez, vou terminar como eu comecei, o futebol voltou. Como eu já falei, estou muito feliz e eu espero ter passado um pouco disso para vocês. E vão ter mais partidas, mais jogos ainda do futebol alemão para acompanharmos agora no decorrer dos dias. Amanhã tem mais, sexta, sábado, domingo e segunda tem mais. E já o futebol português vai estar voltando, então é um sopro de esperança. E logo estamos juntos no próximo podcast, galera. Beleza, Thales? Muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Muito obrigado, David Alisson. Muito obrigado, Ian. E é isso aí, galera. Fechamos aqui o nosso podcast sobre o futebol alemão, sobre a Bundesliga. Espero que vocês tenham gostado. Fique ligado que logo, em breve, vai aparecer outro podcast aí. E também vamos vir com novidades, hein? No próximo podcast já vamos contar essas novidades para vocês. É isso, galera. Fiquem com Deus. Forte abraço. Lavem as mãos. Fui!